Descubra o poder de cada orixá. O que são orixás? Os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da natureza e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. As características de cada orixá os aproxima dos seres humanos, pois eles se manifestam através de emoções como nós. Sentem raiva, ciúmes, amam em excesso, são passionais. Cada orixá tem ainda seu sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaços físicos e até horários. Como resultado do sincretismo que se deu durante o período da escravidão, cada orixá foi também associado a um santo católico, devido à imposição do catolicismo aos negros. Para manterem seus deuses vivos, viam-se obrigados a disfarçá-los na roupagem dos santos católicos, aos quais cultuavam apenas aparentemente. Estes deuses da natureza são divididos em 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Alguns estudiosos ainda vão mais longe e afirmam que são 400 o número de orixás básicos divididos em 100 do fogo, 100 da terra, 100 do ar e 100 da água, enquanto que, na astrologia, são 3 do fogo, 3 da terra, 3 do ar e 3 da água. Porém os tipos mais conhecidos entre nós formam um grupo de 16 deuses. Eles também estão associados à corrente energética de alguma força da natureza. Assim, Yansan é a dona dos ventos, Oxum é a mãe da água doce, Xangô domina raios e trovões, e outras analogias. Existe uma noção superficial no âmbito esotérico sobre o que são orixás. Tal noção se baseia em fatores mitológicos e muito superficial. Dá-se uma visão antropomórfica aos orixás. O conceito verdadeiro oculto foi perdido, modificado com o passar dos anos. Incorporou-se no entanto arquétipos, incluídos em lendas africanas, no candomblé e as umbandas mais aproximadas ao culto de nação. Essas lendas acobertam ensinamentos profundos. Mas Carl Jung desenvolveu os conceitos e arquétipos de personalidade. Tal conceito pode ser aplicado num sentido mais profundo aos aspectos comportamentais da mitologia iorubá. Segundo Jung, vários fatos incomuns aparecem em diferentes culturas, através de lendas desenvolvidas por povos em lugares tão distantes que supõe-se não existirem contatos entre um e outro. Exemplo disso temos o orixá Xangô, que está associado ao raio, trovão, similar ao deus nórdico Thor, com atributos ao deus grego Zeus e ao romano Júpiter, que usavam essas armas, pois manipulavam os raios, dominavam as tempestades, todos com o mesmo temperamento forte. Ogum é identificado como um guerreiro, como Marte o deus da guerra. Oxalá como velho sábio. Isso é a humanização dos orixás, fez como que o homem se afastasse cada vez mais do divino e sagrado, no sentido real. Dos 600 orixás que existiam na África, ficou apenas 50 que chegaram até o Brasil, mas apenas 16 dentro do candomblé e 7 linhas na Umbanda. Os orixás são espíritos elevadíssimos que jamais veem a terra, pois para a Umbanda tudo obedece uma hierarquia de cima para baixo até chegar aos caboclos, preto velhos e crianças. Os orixás são, portanto, forças energéticas desprovidas de corpo material e se identificam com forças elementais do universo. Oxalá, o grande orixá, ocupa uma posição única e incontestável do mais importante orixá e o mais elevado dos deuses yorubás. É o dono da argila e da criação, onde molda os seres humanos em barro. Senhor do silêncio, do vácuo frio e calmo, onde as palavras não podem ser ouvidas. Por apreciar muito vinho de palma, embriagando-se frequentemente, perdeu a chance de criar a terra e tornou-se responsável pela moldagem das pessoas e ficou proibido de beber o vinho. Teimoso, às vezes passa por cima dessas regras. Pessoas com defeitos de nascença, provocados por ele, lhe pertencem. Ele as protege para se redimir. Muda de nome conforme a situação. Lento como um caramujo, todo de branco como seu ritual exige, é conhecido como Oxalufã. Enérgico e guerreiro, de colar branco com azul real, é Oxaguian. Em todas as versões é Orixalá, o Batalo, rei do pano branco. Arquétipos: os filhos deste orixá são pessoas calmas e dignas de confiança. São dotados de grande sabedoria, pois estão sempre buscando os significados de tudo o que ocorre ao seu redor, não cansam de estudar e buscar o conhecimento. Os filhos de Oxalufã, velho, possuem tendência a serem preguiçosos.
O trabalho braçal não os atrai, preferem buscar lugares onde possam colocar as suas ideias e projetos em atividade. Extremamente responsáveis, e são ótimos projetistas e organizadores. Seus principais defeitos são preguiça, teimosia e lentidão. Por serem calmos, nunca se deve abusar da paciência, pois quando acaba, os filhos de Oxaguian-Novo já são mais ativos, guerreiros, alegres e trabalhadores. São incansáveis em seus ofícios e projetos, possuem também tendências ao estresse por se darem demais às suas funções. Responsáveis como ninguém. Assim como Oxalufan velho também são teimosos, orgulhosos e inteligentes. São os famosos senhores do tudo ou nada. Ou dá certo ou não. Seja nos negócios, no amor e nas amizades. Elemento A. Personalidade, equilibrado e tolerante. Símbolo, o paroxó, cajado de alumínio com adornos. Dia da semana, sexta-feira. Colar, branco. Roupa, branca. Sacrifício, cabra, galinha, pomba, pata e caracol. Oferendas, arroz, milho branco e massa de inhame. Exu. Exu é o primeiro orixá a ser louvado no candomblé, porque representa o princípio do movimento. Uma vez acionado é preciso controlá-lo, como se sabe com respeito a qualquer movimento. Como a fome é um dos motivos que levam o homem a se mover em direção a um objetivo, Exu come demais. E por comerem as plantações, é que as formigas são tidas como sendo de Exu e a terra dos formigueiros também. Ele é compreendido na África como um deus do movimento, nada a ver com o diabo cristão, embora o sincretismo associe assim, no Brasil, ou com o Exu da Umbanda, que come tudo que pode, e que é quente. Exu mora nas encruzilhadas, a ideia é o que é mas não é, sempre. Uma encruzilhada a princípio não é caminho algum e ao mesmo todos eles, certo? Os pés de qualquer animal também são de Exu, segundo os africanos. E Exu é controvertido, porque tem um gene travesso. Em Cuba, por causa disso ele é o menino Jesus, e faz o que lhe pedem. Não tem noção de bem e de mal e se movimenta apontando o pênis para o lugar onde quer ir. Não existe lugar, no passado, presente ou futuro a que Exu não possa ir. Existe um Uriqui, verso sagrado, que diz, inclusive, que Exu mata ontem um passarinho com pedra que atirou hoje para a manhã. Exu também é associado à sexualidade, à segunda fome humana. O dia da semana, segunda-feira, o primeiro dia na semana Yoruba, que tem 4 dias, também. Existem infinitos avatares de Exu, e mitos muito bonitos também. Um deles, de que eu gosto muito, conta que Exu, filho primogênito de Iemanjá com Orunmilá, o deus da adivinhação e irmão de Ogum, Xangô e Oxóssi, era voraz e insaciável. Conseguiu comer todos os animais da aldeia em que vivia. Depois disso, passou a comer as árvores, os pastos, tudo que via até chegar ao mar. Orunmilá previu então que Exu não pararia e acabaria comendo os homens, e tudo que visse pela frente, chegando mesmo a comer o céu. Ordenou então a Ogum que contivesse o irmão Exu a qualquer custo. Para conseguir isto, Ogum foi obrigado a matar Exu, a fim de preservar a terra criada e os seres humanos. Mas mesmo depois da morte de Exu, a natureza, os pastos, as árvores, os rios, tudo permaneceu ressecado e sem vida, doente, morrendo. Um Babalaô, representante de Orunmilá na terra, alertou Orunmilá de que o espírito de Exu sentia fome e o desejava ser saciado, ameaçando provocar a discórdia entre os povos como vingança pelo que Orunmilá e Ogum haviam feito. Orunmilá determinou então que em toda e qualquer oferenda que fosse feita pelos homens a um orixá, houvesse uma parte em homenagem a Exu, e que esta parte seria anterior a qualquer outra, para que se mantivesse sempre satisfeito e assim possibilitasse a concórdia. Cor: preto e azul escuro entre os Yorubas, preto e vermelho entre os Angolas. A cor preta se relaciona ao fato de que para que a luz chegue a algum lugar o movimento já precisa ter sido acionado, ou seja, Exu deve ser antes do movimento da luz. Dia da semana, segunda-feira. Elemento: fogo e ar. Símbolo: ogó, um pênis de madeira, com búzios pendurados simbolizando o sêmen. Número 1. Comida: farofa. Saudação: Naroê, Exu. Sacrifício: bode e galo preto, Ogum. O orixá Ogum é um dos mais amados na cultura Yoruba. Em primeiro lugar porque ele foi o primeiro ferreiro. Como foi ele, também,
Quem descobriu a fundição inventou todas as ferramentas que existem. Portanto, é o patrono da tecnologia e da própria cultura, pois sem as ferramentas nada mais poderia ser inventado, até mesmo plantar em grandes extensões seria extremamente difícil. Tendo inventado as ferramentas, com a foice ele abriu os primeiros caminhos para o resto do mundo, o que dá a ele o poder de abri-los ou fechá-los. Com a faca ele fez o primeiro sacrifício ritual, por isso sempre se louva Ogum durante estes sacrifícios e sua invenção da faca. Com o lancinho ele arou terras e plantou, com a tesoura cortou peles e inventou os abrigos. Com o machado cortou árvores para construir abrigos, com o martelo pode unir com pregos que inventou, os troncos. Com a cunha pode levantar grandes pesos e assim aconteceu de Ogum, com a espada que forjou, guerrear e conquistar territórios para seu povo. Ele, no entanto, não quis ser rei, pois preferiu os desafios ao poder. Continuou lutando e inventando para sempre. Hoje em dia diz-se que os computadores são de Ogum e de Ogum são também todos os analistas de sistemas. Ogum só cometeu um erro nos mitos, quando seu pai mandou que fizesse uma tarefa ele pelo caminho embebedou-se com vinho de palmeira e acabou não realizando o que devia. A partir daí nunca bebeu, mas disse que os filhos de Ogum adoram vinho branco e devem tomar muito cuidado com bebidas. A guerra é de Ogum, cujo nome significa exatamente guerra. Como Ogum nunca se cansa de lutar, costuma-se chamar por sua ajuda em situações em que é extremamente difícil continuar lutando ou quando o inimigo é extremamente forte. Não se deve invocar Ogum à toa, pois seu gênio é extremamente violento e diz um orc que ele mata o injusto e o justo, o ladrão e o dono da casa roubada, porque permitiu que acontecesse. Portanto não se deve brincar com este orixá, que não perdoa. Ogum vive sozinho, é um solteirão convicto. Teve muitas mulheres mas não vive com nenhuma, e criou um filho adotivo abandonado nas mãos dele por Yansan, a deusa dos ventos e raios que por sua vez o havia adotado de Oxum, a deusa do amor e da riqueza. Um dos mitos sobre ele diz que Ogum é filho de Iemanjá com Odudua. Desde criança já era destemido, impetuoso, arrojado e viril, tendo se tornado sempre mais e mais um brilhante guerreiro e conquistado, para seu pai, muitos reinos, não havendo, por esta razão, um só caminho que Ogum não tenha percorrido. Nos intervalos entre as guerras e as conquistas, Ogum criou os metais, a forja e as ferramentas que facilitaram a vida dos homens no mundo. Ele forjou a primeira faca, a primeira ponta de lança, a primeira espada, a primeira tesoura. Um irmão dedicado, diz o mito que Ogum tinha por Oxóssi uma afeição muito especial, defendendo-o várias vezes de seus inimigos e passando mesmo a morar fora de casa com Oxóssi, quando este foi expulso de casa por Iemanjá. Diz ainda o mito que foi Ogum quem ensinou Oxóssi a defender-se, a caçar e a abrir seus próprios caminhos nas matas onde reina. Ogum teve muitas mulheres, a principal delas Yansan, guerreira como ele. Tendo sido roubada por Xangô, que é seu irmão por parte de mãe, Ogum passou a viver sozinho, para a guerra e a metalurgia. Dia, terça-feira. Números, 7. Cor, azul cobalto, ou azul ferreiro, como chamam alguns. A cor exata é o azul da chama do fogo. Símbolo, espada. Comida, feijoada. Sacrifício, galo e bode avermelhados. Saudação, Ogum Ie, Oxóssi. Oxóssi é filho de Iemanjá com Orunmila. É divinização da floresta, reinando sobre o verde e sobre os animais selvagens, dos quais é considerado o dono e dos quais tem todas as virtudes. Oxóssi é sagaz como o leopardo, forte como o leão, leve como um pássaro, silencioso como um tigre, observador como a coruja, sabe se esconder como um tatu, é vaidoso como o pavão, corre como os coelhos, sobe em árvores como o macaco, conhece os animais profundamente e com eles partilha o conhecimento da natureza. Dizem os mitos que aprendeu a caçar com seu irmão Ogum, quando este lhe deu as pontas de flechas e, mais tarde, a espingarda. A essência de Oxóssi é atingir um objetivo, fixar um alvo e atingi-lo, alimentar a família. Oxóssi sempre foi o responsável por alimentar a família. É considerado o orixá que dá de comer às pessoas, pois sob seus domínios estão os animais e os vegetais. Assim, invoca-se a energia de Oxóssi quando se quer encontrar algo ou atingir algum objetivo e para prover sustento, moral ou físico, durante as jornadas.
No limite, é Oxóssi o patrono da natureza, enquanto Ogum é a cultura. Como sempre foi muito observador, aprendeu também os mistérios e poderes das plantas com Hossein, orixá dono dos poderes de cura das folhas, que certa vez o enfeitiçou, levando-o para o fundo da floresta a fim de ter companhia. Iemanjá, sua ciumenta mãe, enfurecendo-se, mandou que Ogum fosse buscar seu irmão na floresta e o arrancasse dos feitiços de Hossein. Invoca-se Oxóssi, portanto, quando se quer encontrar remédios para certos males, embora seja necessário pedir ao Hossein que o remédio faça efeito. Ogum assim o fez, mas como Oxóssi relutasse em voltar ao lar, e ao voltar desfeiteasse sua mãe, esta o proibiu de viver dentro da casa, deixando-o ao relento. Como havia prometido ao irmão ser sempre seu companheiro, Ogum foi viver também do lado de fora de casa. Oxóssi tornou-se o melhor dos caçadores e diz o mito que foi ele quem livrou Araquetu, sua cidade, de um grande feitiço das perigosíssimas Agés, feiticeiras africanas, Liam e Osorongá, que se transformam em pássaros e atacam as pessoas e cidades com doenças e miséria. Tendo uma destas feiticeiras pousado sobre o palácio do rei de Quetu, e os demais caçadores do reino perdido todas as suas flechas tentando matá-la, Oxóssi, com apenas uma, deu cabo do perigoso pássaro, tendo sido conclamado rei de Quetu. Pede-se a Oxóssi, portanto, que destrua feitiços ou energias maléficas. Um dia, enquanto caçava elefantes para retirá-lhes as presas, Oxóssi encontrou e apaixonou-se por Oxum, a deusa das águas doces e do ouro que repousa em seus leitos, e com ela teve um filho, Logum-Edé. Filho da floresta e com as águas dos rios, Logum-Edé é considerado o orixá da fartura e da riqueza que ambos os domínios apresentam e dos quais compartilha. Mais adiante eu falo sobre Logum-Edé. Dia da semana, quinta-feira. Símbolo, Ofá, arco e flecha. Cor, azul e verde. Azul pela relação com o ar, no lançamento das flechas, e verde pelas matas. Elemento, ar e terra. Números, 3. Comida, milho e coco. Sacrifício, galho e bode. Saudação, Oquero, Oxóssi, Hossein. É a energia mágico, curativa das folhas e por isso divinizada na forma do Senhor das folhas e dos remédios. Seu interesse pela ciência a tornou insolitário desde que de seu Dorum, o céu Yoruba, embrenhou-se pelas florestas e vive para descobrir e se apoderar dos segredos mágicos das folhas, o elemento mais importante, sem dúvida, no candomblé. Alguns mitos dizem que Hossein aprendeu os segredos das folhas com Aroni, uma espécie de gnomo africano, que tem uma perna só, e com os pássaros, alguns deles a forma tomada pelas temíveis feiticeiras africanas, Agé, Liam e Osorongá, cujo nome não deve ser pronunciado para não atraí-las. Sentindo-se sozinho, enfeitiçou Oxóssi, a quem sempre encontrava nas matas, e o levou para os fundos destas, onde lhe ensinou muitos segredos e pretendia mantê-lo. Alguns mitos dizem que como amigo, outros dizem que como amante, o que Iemanjá e Ogum não permitiram, voltando Hossein na sua solidão. Segundo o mito, Xangô, o deus trovão, desejando obter os fundamentais poderes de Hossein, pediu à sua mulher, Yansan, a deusa dos ventos e das tempestades, que ventasse muito no lugar onde morava Hossein, para que as folhas sagradas que guardava em sua cabaça de segredos fossem espalhadas e ele pudesse apanhá-las. Por seu amor a Xangô, Yansan assim fez. No entanto, quando o vento espalhou as folhas, todos os orixás correram para apanhá-las, sabendo de seus poderes. Hossein, ao ver o que acontecia, pronunciou palavras mágicas que solicitavam que as folhas voltassem às matas, sua casa e seu domínio. Todas as folhas voltaram, mas cada orixá ficou conhecendo o poder daquelas que conseguiu apanhar. Só que elas não tinham o mesmo axé, poder, energia, que quando estavam sob o domínio de Hossein. Para evitar novos episódios de roubo e inveja, Hossein permitiu, então, que cada orixá se tornasse dono de algumas folhas cujo poder mágico, de conhecimento e cura ele liberaria quando lhe pedissem ao retirá-las de suas plantas. Em troca exigiu que jamais cortassem ou permitissem o corte de uma planta curativa ou mágica. Toda a medicina Yoruba se baseia, portanto, nos poderes de Hossein sobre as folhas. Remédio Yobalo é o deus que rege as doenças graves. Ambos os orixás são muito temidos e respeitados, porque também entre os Yorubas, o mesmo princípio que cura, mata.
remédio e veneno sal questão de grau. Cor, verde escuro, cor do sangue das folhas. Dia da semana, quinta-feira. Elemento, ar. Símbolo, um ramo de folhas com um pássaro pousado, indicando seus poderes de cura e de magia. Comida, milho. Sacrifício, galo e carneiro. Saudação, Euê. Assa, Obaloaê. Obaloaê ou Omolu. Os nomes se referem a fases míticas, onde o mesmo Deus seria mais jovem ou mais velho. É a energia que rege as pestes como a varíola, sarampo, catapora e outras doenças de pele. Ele representa o ponto de contato do homem, físico, com o mundo, a terra. A interface pele-ar, a aparência das coisas estranhas e a relação com elas. Ele também rege as doenças transmissíveis em geral. No aspecto positivo, ele rege a cura, através da morte e do renascimento. Diz o mito que Obaloaê é filho de Nana, a lama primordial de que foram feitas as cabeças, ores humanas, e Oxalá, tendo nascido cheio de feridas e marcas pelo corpo como sinal do erro cometido por ambos, já que Nana seduziu Oxalá mesmo sabendo que lhe era interditado por ser ele o marido de Iemanjá. Ao ver o filho feio e mal formado, coberto de varíola, Nanã o abandonou à beira do mar, para que a maré cheia o levasse. Iemanjá encontrou quase morto e muito mordido pelos peixes, e tendo ficado com muita pena, cuidou dele até que ficasse curado. No entanto, Obaloaê ficou marcado por cicatrizes em todo o corpo, e eram tão feias que o obrigavam a cobrir-se inteiramente com palhas. Não se via de Obaloaê senão suas pernas e braços, onde não fora tão atingido. Aprendeu com Iemanjá e Oxalá como curar estas graves doenças. Assim cresceu Obaloaê, sempre coberto por palhas, escondendo-se das pessoas, taciturno e compenetrado, sempre sério e até mal-humorado. Um dia, caminhando pelo mundo, sentiu fome e pediu às pessoas de uma aldeia por onde passava que lhe dessem comida e água. Mas as pessoas, assustadas com o homem coberto desde a cabeça com palhas, expulsaram-no da aldeia e não lhe deram nada. Obaloaê, triste e angustiado, saiu do povoado e continuou pelos arredores, observando as pessoas. Durante este tempo os dias esquentaram, o sol queimou as plantações, as mulheres ficaram estéreis, as crianças cheias de varíola, os homens doentes. Acreditando que o desconhecido coberto de palha amaldiçoara o lugar, imploraram seu perdão e pediram que ele novamente pisasse na terra seca. Ainda com fome e sede, Obaloaê atendeu ao pedido dos moradores do lugar e novamente entrou na aldeia, fazendo com que todo o mal acabasse. Então homens o alimentaram e lhe deram de beber, rendendo-lhe muitas homenagens. Foi quando Obaloaê disse que jamais negassem alimento e água a quem quer fosse, tivesse a aparência que tivesse. E seguiu seu caminho. Chegando à sua terra, encontrou uma imensa festa dos orixás. Como não se sentia bem entrando numa festa coberto de palhas, ficou observando pelas frestas da casa. Neste momento Iansã, a deusa dos ventos, o viu nesta situação e, com seus ventos levantou as palhas, deixando que todos vissem um belo homem, já sem nenhuma marca, forte, cheio de energia e virilidade, e dançou com ele pela noite adentro. A partir deste dia, Obaloaê e Iansã se uniram contra o poder da morte, das doenças e dos espíritos dos mortos, evitando desgraças aconteçam aos homens. Os Yorubás acreditam que este mito nos mostra que o mal existe, que ele pode ser curado, mas principalmente que é preciso ter consciência do momento em que ele terminou, sabendo recomeçar após um violento sofrimento. Obaloaê rege também a força da terra, herdado de sua filiação a Nanã. A umidade dela, por suas adoção por Iemanjá, e as doenças das plantações. Número 13. Cor, preto, vermelho e branco. Símbolo, Xaxará, um tubo de palha trançada com sementes mágicas e segredos dentro. Dia da semana, segunda-feira. Comida, pipoca. Saudação, Atotô, continua.